A paz de Jesus, filhos da coragem. No vídeo de hoje, eu quero falar de algumas feridas que nós carregamos, que não aparecem às vezes no nosso corpo, mas elas gritam na nossa alma. Abandono, rejeição, seja por uma mãe, seja por um pai ou qualquer outra pessoa que deveria fazer esse papel. Mas eu quero já de início te dizer que Deus, esse sim, nunca te abandonou. Mesmo lá na sua fase infantil, numa fase da inocência. Esse sim é a grande verdade que sempre te protegeu. Mas muitas vezes nós escolhemos ficar presas a essas questões terrenas e carregamos dores que nem fomos nós que plantamos. E esse peso, ele vai ficando tão amargo, tão pesado, que vai fazendo com que na fase adulta, quando a gente chega e ainda tem essa dor gritando, a fazer escolhas erradas, a nos tornarmos pessoas medrosas, inseguras, fica lá no nosso inconsciente. Mas, quando eu tenho a certeza que Deus, Ele me protegeu e continua me protegendo, e Ele é fonte do conhecimento, da sabedoria eterna, e eu posso buscar toda essa fortaleza em Deus, porque eu tenho certeza que esse sim não me abandonará, eu consigo transformar minha mentalidade. Para quem não me conhece, eu sou Eucilene Aparecida e esse é o canal Filhos da Coragem. Aqui eu realizo a pedagogia da vida. E a base desse ensinamento da pedagogia é a relação com Deus. São os ensinamentos de Jesus que estão presentes na Bíblia e eu faço a leitura a cada vídeo, a interpretação e um posicionamento, uma prática viva para que você realmente possa transformar e ter uma vida extraordinária, embasada em quem? No amor maior, que é Jesus, que é Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia. Se você às vezes está num lugar que não tem como fazer a leitura, acompanhar comigo com a Bíblia aberta, eu vou fazer a leitura aqui para você e peço que você me acompanhe. É uma conexão que eu faço com o livro sagrado, que diz assim: a palavra de Deus nos ensina em Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Essa, gente, é uma promessa que Deus nos sustenta. Que Deus é a fortaleza. Que mesmo pessoas humanas, que talvez deveriam fazer o papel de proteção, de acolhimento, de amor real, podem faltar, podem errar, podem fazer outras escolhas. Quando a gente tem a certeza e a gente conhece Deus, que Ele é a pura proteção, é a fonte de sabedoria, é exatamente o que eu preciso para caminhar, para ter uma jornada diferente, uma jornada verdadeira e feliz. Quando eu tenho essa certeza que dentro de mim, nada vai nos abalar. Mas o que acontece? Nós somos seres humanos falhos. Nós falhamos também. Se o nosso pai e nossa mãe falhou um dia, nós, quando escolhemos carregar essa dor que nem é nossa, e muitas vezes nos sentimos culpados, nós estamos falhando. Às vezes não com o outro, conosco. Essa dor, quando acontece qualquer coisa na nossa vida, e ninguém está livre disso, porque a nossa vida é cheia de demandas mesmo, é desafiador viver hoje, são coisas que acontecem que às vezes é do inesperado, e a gente precisa se reencontrar, se modelar, e passar a ter uma nova visão e olhar para outros direcionamentos para poder sobressair. Quando eu busco esse conhecimento em Deus,
eu consigo ter uma vida diferente e eu consigo me livrar dessa dor. Essa dor, ela deve ser tirada. E nós podemos fazer isso quando nós nos apegamos ao amor maior de Deus. Quando a gente começa a crer de verdade. Quando a gente olha para o nosso passado e vai nos pequenos detalhes da nossa história. Quantas coisas Deus nos livrou. Em quantos momentos que eu me senti sozinha, mas ao mesmo tempo tinha uma proteção. Eu não conseguia ver, não era física, era espiritual. É Deus. Essa é a certeza que nós temos que levar para a nossa vida. Que Deus nunca nos abandonou e Ele que nos sustenta e Ele que nos fortalece. E aí quando aparecem essas demandas na fase adulta, não é qualquer tempestade que vai te derrubar. Mas às vezes a gente tem que aprender isso no momento de dor. A gente às vezes passa por determinadas circunstâncias, demandas que são para um aprendizado. E a fonte desse conhecimento, para a gente aprender de verdade, é na vida de Deus, que mandou seu Filho para nos salvar. Então, essa passagem bíblica é uma promessa em Salmos 27:10, que está dizendo, mesmo quando teve a falha humana de amor, mas a falha espiritual não teve. E se você crê e se você segue, nunca irá te faltar. E você vai ter a inteligência emocional necessária nos momentos de demandas, quando surgir. Entender, primeiro, você era uma criança. Qual culpa que você tem nisso? De ter sido abandonado, de ter sido rejeitado? E aí você carrega essa culpa ao longo de anos. Essas dores ainda machucam porque você não conseguiu de verdade se curar. E existem exercícios práticos com a palavra de Deus para a gente ter essa cura e libertação. Sabe por quê, gente? Porque às vezes, quando nós ficamos tão presos a essa rejeição sofrida lá na infância, que na fase adulta, a gente tem dois caminhos. Primeiro, ou a gente se isola com medo de ser abandonado e rejeitado, ou a gente começa a fazer escolhas por pessoas e por lugares, por circunstâncias, por momentos, para ficar ali enganado que ali eu não sou abandonado e ali eu não sou rejeitado. E às vezes ali nem era local próprio para que eu estivesse. Então a gente precisa aprender de uma vez por todas. A gente precisa aprender a nos curar. E essa cura, ela vem da fonte de Deus. É aprendendo aqui a palavra, é interpretando essa palavra e praticando essa palavra. Colocando dentro do seu coração, da sua alma, do seu inconsciente, que está essa dor. Peraí, eu estou enganada. Eu nunca fui abandonada por quem me prometeu, por quem me deu a vida de verdade, não. Aquele que me capacita, aquele que me faz levantar da cama, mesmo quando eu estou no desânimo. Esse ser maravilhoso que é Deus, esse prometeu e cumpre até os dias de hoje, mesmo em momentos difíceis. E aí, abrindo a pedagogia da vida aqui para vocês, eu fiz uma análise e eu trouxe alguns ensinamentos práticos que você pode exercitar. Primeiro, reconheça a dor. O que isso significa? Não adianta você fingir que ela não existe. Não adianta você querer silenciar, você querer se esconder. Se tá doendo ainda, se quando acontece alguma coisa com você, volta a doer, você volta a lembrar, você fica murmurando, você fica revivendo esse abandono, é porque não foi curado. E aí você precisa reconhecer, mas reconhecer não significa
que você vai negar. Você precisa então nesse momento trazer essa dor na luz de Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa ter essa intimidade e falar: Deus, eu ainda sinto a dor dessa rejeição, desse abandono. Mesmo adulta, eu tô sentindo, tá no meu ser. E aí você vai colocar para Deus. É o primeiro passo. Porque aí Deus vai fazer uma diferença. Ele vai agir. Porque você está colocando que ainda dói. Você está declarando. Você não está negando. Mas isso já é o primeiro passo. Depois, ore entregando. Então, nessa intimidade com Deus, é a hora que você vai orar. Orar colocando toda a sua verdade, sem ressalvas, sem escolher vocabulários mais significativos, mais ricos. É do seu jeito. Você vai pedir a Deus para Ele entrar nesse lugar e fazer a diferença. Para Ele tirar toda essa dor e colocar o amor, colocar a cura. E os momentos de oração, eles servem para isso. Para você fazer os seus pedidos a Deus. E você não tem que ter vergonha, independente da idade que você esteja, de falar: nossa, eu já sou uma adulta, sou mãe, mas eu ainda sou machucada por uma lembrança. Eu ainda sou levada por algo que aconteceu quando eu ainda estava lá na primeira fase. Não se envergonhe disso. Sabe por quê? A dor é de quem tem. E quando você está dando esses passos aqui para fazer a prática de aprender a se curar junto com Deus, isso que vale. Então nós não temos que ter vergonha. Nós sentimos essas dores, fomos maltratados e agora nós estamos buscando uma cura, mas uma cura no lugar certo, com quem realmente pode nos curar, que é Deus. Depois, perdoe de coração. Gente, falar que é fácil, não é não. Mas ele precisa ser exercitado. E como que eu faço esse exercício? Eu não vou justificar, mas eu vou liberar esse perdão. E você pode achar que o perdão é para outra pessoa, que vai fazer bem para ela. De certa forma faz, mas faz muito mais para você, porque é você que está presa, está prisioneira na dor da rejeição e do abandono. Então, você vai desprender a sua alma quando você libera o perdão. Outro ensinamento prático que eu separei aqui para você. Você vai substituir suas memórias, e isso nós podemos fazer. Se está vindo na sua cabeça, nos seus pensamentos, e sua memória está vindo somente o que a pessoa fez de abandono, essa rejeição toda, substitua. Substitua pelos momentos que você teve na presença de alguém importante. Substitua pelos abraços que você recebeu de outras pessoas, às vezes não foi da sua mãe, não foi do seu pai. Mas Deus, eu tenho certeza que enviou pessoas, anjos, instrumentos naquele momento. Então faça sua memória ficar ativa para isso. Porque todas as vezes que eu fico presa ao meu pensamento somente em dor, eu vou reviver essa dor e vou aprofundar e vou afundar. Mas quando eu substituo esse pensamento, eu consigo me transportar para um outro lugar. É um outro passo de cura. E por último, eu coloquei um ensinamento prático, que é: pratique a nova identidade. A sua mentalidade mudou. Você já reconheceu, você não nega mais, mas você sabe aonde que é a sabedoria, o conhecimento, o remédio para a cura, e você já sabe como exercitar. Então é uma nova pessoa, é uma nova identidade. Você não é mais aquela criança abandonada. Você já tem a certeza que você nunca foi por Deus. Então encare essa identidade, encare essa pessoa. Eu sou uma filha de Deus, que tenho a proteção de Deus, e eu nunca fui abandonada e nunca vou ser. Porque eu creio, e eu confio, e eu sei que é somente Deus que me sustenta. O que você vai ganhar
com tudo isso se você praticar. Você vai ser uma pessoa mais leve. Quando acontecer demandas, como eu disse, que faz parte do cotidiano, essas dores não vão mais vir na sua memória. Você vai sentir uma fortaleza. Você vai se sentir mais segura de quem você é. Mas e o que você perde se você não exercitar e não praticar essa cura e essa libertação dessa rejeição e do abandono? A vida vai seguir, porém você vai carregar e vai repetir os ciclos de dores. Todas as vezes que acontecer qualquer coisa, você vai reviver a mesma dor como aquela criança rejeitada. É isso que você quer? Não, né? Por isso que o canal Filhos da Coragem está aqui, trazendo essa pedagogia da vida. Filhos da Coragem, você entendeu que Deus pode te curar? Você entendeu que você não está sozinho? A partir desse entendimento, dessa interpretação que nós fizemos aqui, você pode ter certeza que você não será mais prisioneiro dessa dor. E se esse ensinamento, através da pedagogia da vida, com embasamento em Deus, te fortaleceu, te tocou, deixa aqui nos comentários. Eu creio na libertação e na cura interior por Deus. Escreve, Deus que me sustenta. Compartilha também, gente. É um ato de amor quando a gente leva um ensinamento, uma palavra de Deus para uma pessoa que talvez esteja precisando. E eu vou te pedir para se inscrever no canal, porque nós precisamos formar um canal diferente, um canal que seja a graça de Deus, que possamos aprender através de uma pedagogia da vida embasada nos caminhos e no conhecimento divino que é de Deus e de Jesus. Então se inscreva, acione o sininho. E agora nós vamos orar, porque não tem outra forma da gente se conectar com Deus se não for através da oração. E eu quero orar justamente para as pessoas que ainda carregam essa dor, que ainda sente esse peso, que todas as vezes está vindo na memória a rejeição e o abandono. Feche os seus olhos, ore comigo. Deus Todo-Poderoso, eu quero que o Senhor visite o coração, a alma de quem está me assistindo através desse vídeo aqui no canal do YouTube. Que esse canal possa ser um canal de graça na vida dessa pessoa. Derrame sobre ela o entendimento, derrame as bênçãos de Deus. Coloque na cabeça dela que ela pode agora se moldar, mudar a mentalidade, praticar os seus ensinamentos. E ela pode se curar através da sua unção. Que ela possa pedir, que ela possa ter uma intimidade, criar um momento de intimidade. Que ela possa orar. E nessa oração, que ela possa se limpar, colocar tudo o que tem, todas as feridas, todas as dores, todas as lembranças. E o Senhor vai soprar e vai mandar isso para bem longe. Eu creio no seu poder, Deus, que mesmo através da internet, mesmo através de vídeo, o Senhor utiliza estratégias para chegar no coração de quem sofre. E se essa pessoa que está me assistindo sofre com abandono e a rejeição, que a partir de hoje ela seja curada e liberta. Eu encerro essa oração em nome de Jesus. Amém? Até breve, filhos da coragem.